Capítulo 3 da Carta aos Hebreus, a partir do versículo de número 12, os irmãos permaneçam assentados, porém numa leitura reverente da palavra do Senhor. Diz assim o texto, Hebreus capítulo 3, versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos, não puderam entrar por causa da incredulidade. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, que lindo texto, meus irmãos. É claro, um texto exortativo, um texto que traz a memória do povo hebreu aqui, é claro, dos israelitas, dentro desse contexto de dispersão, dentro desse contexto de cristianização do mundo. Já falamos aqui que a carta aos Hebreus, meus irmãos, ela é uma carta apologética, ela tem o intuito de realçar, reafirmar que a religião cristã, ou que a fé em Cristo, é superior ao judaísmo. Aquelas tradições, aquelas festas, todos aqueles símbolos era apenas uma sombra daquilo que Cristo realizou na cruz. Agora não temos mais profetas, não existem mais sacerdotes, porque Jesus Cristo é o único e verdadeiro profeta. Jesus Cristo é o único e verdadeiro sumo sacerdote. E Jesus Cristo é o único rei, a qual todos os reis, povos, línguas e nações vão se prostrar diante dele. Mas, queridos irmãos, percebam que nesse texto aqui, o autor aos Hebreus, ele traz à tona algo que era muito costumeiro nas sinagogas judaicas. Talvez alguns perceberam, na leitura do texto, um texto que você já ouviu em outro lugar. É isso mesmo, meus irmãos. O autor aos Hebreus, quando ele traz esse texto, ele cita o Salmo de número 95. O Salmo 95, como também o Salmo 96, era algo muito conhecido pelos judeus. Fazia parte dos ritos do templo, fazia parte da adoração na sinagoga. E esses dois salmos, 95 e 96, eles eram muito conhecidos pelo povo judeu, porque era um convite que Deus fazia para que eles pudessem o adorar, meus irmãos. O Salmo 95 e o Salmo 96 foi tão forte na vida dos judeus, que ele permaneceu ainda no culto na igreja primitiva. Agora nós saímos do judaísmo, entramos no cristianismo, essa fé que é professada em Cristo, um novo culto, uma nova expectativa daquilo que Cristo estava consumando em si mesmo. Mas ainda assim, esses salmos permanecem na liturgia da igreja primitiva. E aí quando nós olhamos, meus irmãos, para o autor aos Hebreus, quando ele cita esse salmo aos destinatários da sua carta, o significado da citação desse salmo é especialmente significativo. Não é redundante não, meus irmãos, porque tem um significado muito mais profundo do que apenas um convite à adoração. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o autor aos Hebreus citando o Salmo 95, conforme nós lemos aqui, agora ele não está mais convidando o povo apenas para adorar a Deus, mas ele vai destacar com esse salmo que esse povo corria um grande perigo de afastar-se de Deus. Hoje, meus irmãos, vivemos essa mesma triste realidade. Muitos irmãos, homens e mulheres, estão a cada dia se afastando mais e mais de Deus, por motivos mais variados, por motivos banais. Eu não quero aqui citar, meus irmãos, alguns motivos, nem elencar alguns que já são de nosso conhecimento cristão, mas eu quero destacar, de acordo com aquilo que o autor desenvolve aqui na carta, que podem ocorrer alguns perigos, ou pelo menos dois grandes perigos, que nós, consequentemente, poderemos ser afastados do Deus vivo. E o primeiro perigo que o autor destaca aí, você pode olhar na sua Bíblia, está no versículo 12. Ele diz aí para o perigo, meus irmãos, de um coração descrente. Meus irmãos,
o autor ele já começa a orientar a igreja a dizer o seguinte: cuidado, cuidado para não termos um coração mau e descrente. No dia de hoje, eu já dizia pela manhã, aprove o Senhor de arranjar e preparar tudo aquilo que aconteceria neste lugar. E volto a dizer o que eu disse pela manhã. Quem iria pregar pela manhã seria o diácono Edivar, eu havia escalado ele. No entanto, quando já chegou na sexta-feira, mudou todos os planos. O reverendo Cristiano, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Miguel Couto, estaria conosco aqui pela manhã. E nessa visita aquela pela manhã, além de ele trazer o estudo, eu também o convidei para trazer a palavra. No entanto, meus irmãos, o pastor havia cometido um equívoco. E a nossa irmã Valéria me lembrou muito bem, já aproximadamente aí, por volta de umas 10, 11 horas da noite, me lembrou: pastor, tem uma irmã que vai vir trazer a palavra. E a irmã esteve aqui, a irmã Edilene, meus irmãos. E a ministração da irmã, ela estava tratando exatamente o problema do coração. Exatamente tratando o problema desse coração doente. Esse coração humano que pode se tornar mau e descrente. O pastor Cristiano, que também não combinou nada comigo ontem à noite, me passou qual seria o estudo bíblico a ser ministrado aqui. E ele falou sobre o capítulo 3 de Apocalipse, a carta à Laodiceia. E nós percebemos aqui que era uma igreja, meus irmãos, rica, abastada, proeminente, com muitos homens e mulheres doutos, cheios de conhecimento, mas pessoas que estavam também com o coração doente, porque se achavam aquilo que eles não eram diante do Senhor. E agora nós, para completarmos, meus irmãos, esse ciclo de mensagens que aponta para o nosso coração. E aqui nós estamos já tendo essa primeira orientação do texto que diz que a cerne de todo o problema é o coração. Por isso eu volto a repetir o que eu disse pela manhã. A Bíblia diz, meus irmãos, que é do coração do homem que procedem os maus desígnios. Portanto, precisamos entender, conforme já temos ouvido aqui, que não é o externo, ou quero dizer, aquilo que vem de fora que nos corrompe, mas é aquilo que vem de dentro de nós, meus irmãos, que nos leva a pecar, que nos leva a desejar coisas que estão totalmente distantes da vontade de Deus, meus irmãos. E o povo de Deus estava vivendo exatamente isso. O autor aqui, quando ele cita o Salmo 95, ele está olhando para uma grande experiência do povo hebreu, a libertação do Egito. E você conhece bem essa história relatada no livro do Êxodo. O texto vai dizer que todo o povo de Israel, com exceção de Moisés, com exceção de Josué e Calebe, todo o povo de Deus tinha um coração mau e descrente. E, consequentemente, com este coração doente, eles se afastaram de Deus e também se afastaram da sua santa palavra, meus irmãos. E eu preciso compartilhar com você e trazer à sua memória, para nós entendermos o contexto daqueles homens e mulheres lá no deserto de Cádiz Barneia. Aqueles homens, meus irmãos, eles haviam saído de uma grande libertação no Egito. Aqueles homens e mulheres haviam experimentado grandes sinais, grandes milagres, e ainda assim, eles não conseguiram crer que Deus lhes daria a vitória em Canaã. Aqueles homens, após tanto momento, tanto período, um longo período de exílio, mesmo enxergando aqueles sinais, eles ainda assim duvidaram que Deus estava à altura das adversidades que estavam surgindo para que eles pudessem conquistar a terra prometida. E quando eu olho a citação do autor aos Hebreus, dessa triste história, há 2000 anos atrás, eu trago à nossa memória uma realidade que também hoje vivemos, meus irmãos. Porque hoje essa mesma história se repete. Homens e mulheres caminham sobre esta terra, com incredulidade em seus corações. Até quando caminharemos assim, meus irmãos? Nós temos o registro bíblico, e através desse registro nós temos contemplado a experiência de tantos homens e mulheres que, através da fé e através da provisão do Senhor, tiveram as suas vidas transformadas, as suas realidades reconstruídas. Observamos em muitos momentos as experiências de nossos irmãos e irmãs, pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão sendo libertas do jugo do pecado. Olhamos também, meus irmãos, para as nossas próprias experiências. Tantas coisas que já vivemos diante do Senhor. Olha o que Deus já fez na sua vida. Puxa a linha do tempo da sua história. Perceba o quanto Deus já foi misericordioso com você. O quanto Deus já fez por você, pela sua casa, pelos seus. Mas só que há um problema, meus irmãos. Nós andamos como o povo de Israel. Nunca estamos satisfeitos.
Nunca ficamos realizados no Senhor. E a todo momento queremos colocar Deus à prova das nossas adversidades, acreditando que Deus é obrigado a se manifestar positivamente sobre nós em todos os momentos. Nós não estamos entendendo a maneira pela qual Deus se relaciona conosco. E a todo momento nós passamos por percalços, por lutas, e dizemos para Deus: olha, Senhor, se o Senhor me livrar desta, eu vou me agarrar contigo. Senhor, se eu obter a vitória, eu vou viver para Ti como eu nunca vivi. E a todo momento ficamos provando Deus, testando Deus, submetendo Deus a mais e mais e mais provas, para que assim Ele possa ocupar a centralidade do nosso ser e do nosso coração. Meus irmãos, tem alguma coisa errada na nossa maneira de crer, meus irmãos. Deus, Ele não precisa dar prova de nada ao homem. E é isso que o autor aos Hebreus está destacando aqui. Que aqueles homens estavam exatamente, meus irmãos, vivendo esse contexto aqui de um coração descrente. Mesmo após tantas libertações, mesmo após, meus irmãos, tantas vitórias, o povo queria mais provas, e nós também fazemos isso. A todo momento queremos ver Deus dando prova para nós. E eu tenho pensado, meus irmãos, que eu e vocês precisamos entender uma vez por todas, que nós não precisamos ver para crer, nós não precisamos ser para nos tornarmos algo, mas que a nossa alegria precisa ser tão somente de nos lembrarmos do nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que se entregou por nós na cruz, daquele que viveu a nossa vida, experimentou a nossa morte, para que hoje tivéssemos vida e vida abundante, queridos irmãos. Eu me recordo até de uma canção do Estênio Márcios, já grava aí, anota aí na sua agenda, dia 25 de fevereiro, aniversário da igreja de Vila Norma. O cantor e compositor Estênio Márcios estará conosco aqui. E tem numa canção linda dele que ele diz o seguinte: viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver. Essa é a minha oração, é assim que eu queria ser. O grande problema é que um coração descrente não vive assim. Um coração descrente precisa ver para poder acreditar. Um coração descrente precisa tocar para entender que aquilo é real. E o texto aqui nos diz, meus irmãos, que o povo padeceu no deserto por causa disso. Mas o autor continua aí no versículo 13, trazendo um outro problema que pode nos afastar de Deus. Além do coração descrente, que pode nos afastar de Deus, o texto vai dizer que um coração endurecido também pode fazer isso, meus irmãos, porque é uma sequência lógica. Uma pessoa que tem um coração incrédulo, é claro, ela acaba consequentemente também desenvolvendo um coração endurecido. E o texto diz que por causa do engano do pecado, o nosso coração ele começa a se petrificar, meus irmãos. E um coração duro, ele fica insensível à palavra de Deus e à obra de Deus, meus irmãos. É exatamente por esse motivo em nossos dias que as pessoas não querem mais ler a Bíblia. É exatamente por esse motivo que as nossas igrejas estão vazias, meus irmãos. Porque o coração está passando por esse processo de petrificação. Começa com a incredulidade, e a consequência dessa incredulidade em Deus, desse Deus que precisa dar provas para que Ele seja adorado por você. Coitadinho de Deus, né? Deus, Ele precisa conquistar a sua confiança. Deus, Ele precisa provar para você que Ele deve receber o seu amor. Entenda, não é Deus que está errado, não. O problema está no seu coração. Se você tem buscado prova de Deus, se você tem tentado a Deus, é o seu coração que está doente, e não a palavra de Deus e a sua vontade santa. Mas, meus irmãos, muitos de nós estamos vivendo esse estágio. E o autor, ele olha para o Salmo 95, e ele aponta exatamente para aquilo que o Antigo Testamento já nos diz, que o povo no deserto estava com o coração tão endurecido, que eles começaram a desenvolver o seguinte pensamento: nós vamos morrer aqui no deserto. Estava tão bom quando estávamos no Egito, estávamos presos, estávamos privados, mas havia água, havia pão, recebíamos açoites, éramos maltratados, mas não iríamos morrer no deserto, meus irmãos. E essa história que o autor conta, o autor aos Hebreus, mexeu demais, meus irmãos, demais com os leitores dessa carta, porque naquele contexto haviam muitos que estavam querendo abandonar o cristianismo para voltar às práticas judaicas.
havia ainda uma tensão entre os judeus convertidos com os gentios convertidos, de quem era superior aos outros. E alguns se vangloriavam porque eram circuncidados. Outros queriam manter as tradições, queriam deixar de comer a carne proibida, a carne de porco. Outros queriam guardar o sábado. Outros queriam ainda habitar na sinagoga. E a todo momento o coração deles estava chamando eles para trás, para voltar para o Egito, meus irmãos. E eu tenho pensado, já disse aqui no início, é por isso que a carta aos Hebreus é uma carta apologética. E o autor aos Hebreus vai a todo momento destacar isso. Espera aí, vocês não estão entendendo. Vocês não têm que voltar àquela velha prática, porque Cristo é superior a tudo isso, meus irmãos. E essa carta, ela é tão linda, a carta aos Hebreus, porque esse texto apologético, pelo menos no Novo Testamento, a gente tem outras cartas com Paulo, mas esse texto aqui, meus irmãos, é um texto que apresenta de maneira extraordinária a beleza da pessoa e da obra de Jesus Cristo, mas apontando para o Antigo Testamento, conforme fez aqui o autor aos Hebreus. Após o desejo do povo de regressar ao Egito, o texto vai dizer que Deus enviou o seu julgamento sobre eles. E o texto lá em Êxodo vai dizer que eles padeceram no deserto de Cádiz Barneia. O texto também diz que uma geração inteira foi condenada à morte. Vimos aqui hoje, o pastor estava ilustrando, falando sobre a igreja de Laodiceia. Pessoas que já estavam alcançadas por Cristo, mas o coração estavam nas coisas passadas. E pensavam que estavam vivos, abundantes, mas estavam mortos. A ponto de Deus ver aquela mornidão da igreja e a ponto de Ele querer vomitar daquela igreja, meus irmãos. Hoje tem acontecido o mesmo conosco, meus irmãos. Deus nos libertou da escravidão do nosso Egito, a saber, o pecado. Mas o Egito não saiu dos corações de muitos crentes, meus irmãos. Muitos querem viver aquela vida antiga. Muitos querem se deleitar naquele homem do passado. E muitos não apresentam na sua própria vida essa vida que nós dizemos que foi transformada. Eu sei que esse texto aqui ele tem mais de 2000 anos. Mas sabe qual é a aplicação que esse texto traz para mim e para você? Sabe o que nós precisamos olhar aqui e extrair, meus irmãos? O povo de Deus é o mesmo. Homens limitados. Pessoas que carecem da misericórdia de Deus. Pode passar 3.000 anos, 10.000 anos. Se Jesus não voltar, o povo continuará caminhando assim, incrédulo, descrente. Mas o alerta que o autor traz, e aí se aplica a nós, que nós não podemos andar assim, meus irmãos. E em nossos dias, discutimos aqui hoje na escola dominical, nós somos tentados a todo momento a abrirmos mão da nossa confissão de fé em Cristo. A todo momento nós somos tentados a abraçar o mundo e esse sistema, meus irmãos, que tenta corromper aqueles que já receberam a palavra. Em todo momento nós somos tentados a abraçar as futilidades da gospelândia, que se tornou agora não uma expressão de fé, mas um mercado consumidor de crentes bobos e exigentes, meus irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O texto nos diz aqui no verso de número 13, está escrito aí no verso 13, que temos que animar uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. Por isso que a todo momento, pelo menos já fiz aqui há 2 manhãs, já convidei você a olhar para o lado, e você perceber aquele que está faltando, para que você possa chegar em casa e venha animar o seu irmão, de que ele precisa estar neste lugar, de que ele precisa depositar a sua vida, a sua confiança e a sua esperança e a sua adoração somente em Cristo, meus irmãos, porque nós temos vivido esses dias. Curiosamente, o autor estava aplicando o hoje para o seu tempo, mas o hoje do tempo do autor pode se aplicar ao nosso tempo hoje, porque o coração do homem continua descrente e incrédulo, queridos irmãos. E aí tem alguns perigos aqui, meus irmãos, para aqueles que ainda estão vivendo na escravidão. Cuidado, porque o autor, quando traz aqui a experiência do povo de Israel, ele também traz essa mesma experiência que nós também podemos aprender. E é bom demais termos a palavra de Deus, meus irmãos, porque os caminhos errados que nós poderíamos traçar, outros no passado já fizeram, e está registrado nesse texto exatamente para nós olharmos, opa, não vou por aqui não, é melhor ir por aqui. Mas nós insistimos no erro que os antepassados cometeram, meus irmãos.
E o autor diz aqui, ele nos lembra sobre aquilo que aconteceu com o povo que saiu do Egito, mas que carregou o Egito nos seus corações. O texto diz que eles morreram no deserto e não entraram na terra prometida. É claro que eu preciso aplicar algo aqui para você entender. Canaã não significa céu, tá? Não entenda isso. Então significa que você pode até entrar no céu, mas se você caminhar nesta terra com um coração descrente, com um coração incrédulo, tenha a certeza que você vai enfrentar as duras consequências desse afastamento de Deus. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte, olhando para essa experiência que o autor aos Hebreus destaca aqui, Deus, ele se entristeceu com os israelitas, e por causa disso que eles ficaram andando em círculos pelo deserto, porque depois que eles saíram do Egito, eles começaram a provocar Deus. Está registrado lá em Êxodo 16. A todo momento fizemos isso, meus irmãos. Eu coloquei esses dias, não sei se foi ontem, alguns dias, um vídeo para vocês assistirem aí no WhatsApp. E uma criança compartilhando, para quem assistiu o vídeo. Uma mulher que reclamava da sua casa, e a criança dizia, mas você reclama da sua casa, e você poderia estar sem casa e morando embaixo de uma ponte. Tem esposa que reclama do marido, mas você poderia estar sem marido e nesse momento estar contemplando a viuvez e vice-versa. Às vezes você reclama dos filhos, os filhos dos pais. E a todo momento, meus irmãos, nós ficamos com esse sentimento, reclamando com Deus, provocando a Deus. Foi exatamente isso que o povo de Israel fez quando saiu do Egito. E após eles serem supridos do pão, o texto lá em Êxodo, capítulo 17, vai dizer que eles começaram agora a reclamar pela falta de água. E é sempre assim, meus irmãos. O crente nunca está satisfeito. Por isso que 90% das igrejas aí fora ficam fazendo o quê? Campanhas atrás de campanhas, movimentos atrás de movimentos. Não é para adorar e agradecer a Deus pelos seus feitos, mas é para satisfazer o coração e o ego do homem, que anda inflado e não satisfeito com aquilo que Cristo fez na cruz. Precisamos, meus irmãos, prestar atenção naquilo que está acontecendo. E naqueles dias, bem atrás, bem antes do tempo do autor aos Hebreus, lá com Moisés, ele vai chamar esse lugar aqui de Massá e Meribá. Você deve saber o que isso significa. Massá e Meribá significa provação e teste. E hoje de manhã nós conversávamos isso aqui, que a igreja ela precisa passar por esse período, pelo Massá, pelo Meribá. A igreja precisa ser apertada, a igreja precisa passar pela perseguição, a igreja precisa ser queimada. Entenda o que eu estou dizendo, não pense que o pastor está louco não. Porque é no momento da perseguição que são revelados aqueles que são crentes verdadeiros, meus irmãos. A igreja nunca sucumbiu pelo calor da perseguição. Olhamos para os tempos antigos, a igreja foi perseguida, desterrada, caluniada, presa, morta. E quanto mais crentes se matavam, novos crentes surgiam adorando a Deus. Mas nesse contexto de futilidades, nesse contexto de descontentamento com Deus, nesse momento de querermos questionar e provar a Deus na sua sabedoria, crentes mimados, que ainda não experimentaram o verdadeiro evangelho, que ainda não conheceram Deus, por isso são descrentes e incrédulos, meus irmãos. Mas precisamos, queridos irmãos, olhar para esse texto aqui que nos diz que aqueles que se afastam do Deus vivo, por causa da incredulidade dos vossos corações, esses poderão padecer no deserto. Eu vi esses dias, meus irmãos, um vídeo que eu desconhecia. O pastor é leigo em algumas áreas. E aí uma pessoa, ela pegou nas suas mãos, eu não sei se alguém viu já esse vídeo, do joio e do trigo. São exatamente iguais. E aí a pessoa dizia, não sei se era um pastor, vou te mostrar agora a diferença. E ele pegou o joio e espremeu, ficaram só as migalhas. Mas quando ele apertou e espremeu o trigo e mostrou as mãos, ficaram as sementes. É no calor da perseguição que aqueles que foram semeados no Senhor prevalecerão. De que lado você está? Quem você será no momento em que os dias maus, que o autor diz, e que eu posso aplicar, que se chama hoje, dias de endurecimento de coração, dias de incredulidade, mas que amanhã poderá se tornar dias de perseguição da igreja, que isso aconteça para a glória do Senhor. De que lado você estará, queridos irmãos? E aqui, já encerrando, a Epístola aos Hebreus também enfatiza que os verdadeiros crentes, eles têm uma salvação verdadeira. Sabe por quê?
porque eles creem num Salvador vivo e que intercede por eles constantemente, meus irmãos. Mas entenda bem, essa certeza da salvação que o autor aos Hebreus destaca aqui, não é um passaporte para pecar, não é simplesmente a certeza de que, eu já estou salvo, agora eu posso viver da maneira que eu quero. Não é isso que o autor aos Hebreus está dizendo, tanto que ele vai citar na sua carta que Deus, ele disciplina os seus filhos. E os cristãos que duvidam da sua palavra, os cristãos que se rebelam contra Deus porque não entendem a sua vontade santa, eles até poderão entrar no céu se for a vontade do Senhor. Mas eu volto a dizer, aqueles que se afastam de Deus, sofrerão a disciplina de Deus. Cuidado com os perigos de nos afastarmos da presença de Deus. Um coração descrente pode se tornar um coração endurecido. Um coração endurecido não tem apreço pela palavra, não tem deleite por estar neste lugar. Se isso já está acontecendo na sua vida, dobre o seu joelho no chão, peça misericórdia a Deus, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não se afastem de Deus, meus irmãos, mas o busquem, o invoquem, enquanto assim diz a palavra, Ele pode ser encontrado por nós. Curva sua fronte, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, mais uma vez nós falamos contigo nessa hora, Senhor Deus. Agradecidos, ó Pai, pela Tua palavra que nos traz à tona o Salmo 95, ó Deus. Um salmo de adoração, ó Pai. Um salmo que sempre convidou o povo judeu e também os cristãos primitivos a adorarem o Senhor na beleza da Tua santidade. Mas um texto, Senhor Deus, que também apresenta com cores fortes e vibrantes, ó Deus, o resultado da incredulidade de um povo que foi liberto pelo Senhor no Egito, mas que por conta do endurecimento dos seus corações padeceram no deserto. Muitos homens e mulheres têm ficado pelo caminho, Senhor Deus, pela descrença, pela incredulidade, pelo endurecimento do coração, ó Pai. E nós não somos melhores que eles, ó Deus. Não somos mais santos e nem mesmo somos mais crentes. A mesma chuva que cai sobre eles é a mesma chuva que cai sobre nós, ó Pai. Tenha misericórdia do Teu povo, ó Pai. Para quando vier o desânimo, para quando vier, ó Deus, sobre as nossas vidas a descrença, que o Senhor, através da Sua graça e providência santa, estenda a Sua mão para nós, erguendo o desvalido, o monturo, desqualificado, ó Pai, e nos fazendo caminhar com fé junto ao Senhor, crendo que o Senhor está conosco a cada momento, nos recriando, nos dando não aquilo que queremos receber, mas aquilo que precisamos para viver nesta vida, Senhor Deus. E mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que o dia seja de luto, mesmo que seja de enfermidade, ó Pai, mesmo que seja de arroxo financeiro, nós queremos crer que o Senhor já tem aquilo que é melhor reservado para nós, ó Pai, que se chama céu. E é na cruz, ó Deus, que nós queremos nos alegrar, ó Pai, não nas circunstâncias dessa vida. Não queremos olhar, ó Deus, para as circunstâncias que ainda nos impede de chegarmos ao céu. Mas queremos olhar, ó Deus, somente para o Senhor, porque a nossa esperança consiste nisso, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, aumenta a nossa fé, que num futuro não sejamos citados, ó Pai, como o povo de Israel foi citado no Salmo e agora lembrado pelo autor aos Hebreus. Nós queremos ser aqueles, ó Deus, que com fé viva, esperança contínua, entrarão no gozo do Senhor, ó Pai, após enfrentarem todas as provas de Massá e Meribá, Senhor. Fica conosco, ó Pai, abençoa a Tua igreja e aqueles que entraram aqui neste lugar, ó Pai, com essa dificuldade na caminhada, com esse enfraquecimento na fé, Senhor Deus, não porque te pedimos, mas para que o Teu nome seja glorificado entre nós, ó Pai. Transforma essa realidade, ó Deus, que eles possam entender que eles não precisam de um teste para provar que o Senhor é Deus, mas só o fato deles respirarem, ó Deus, já testifica que o Senhor é Deus sobre nós. Se apresente a eles, ó Deus.
seja o centro da adoração deles, ó Pai. Seja o motivo da canção conforme adoramos aqui. Seja o Cristo que os libertou do seu viver, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ajude a tua igreja. Assim nós oramos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos, antes de nós recebermos a bênção com o pastor Rui. Chegaram aqui alguns pedidos, o pedido de oração pela vida do Isaac, que nasceu prematuro, né, pela mãe Kelly. Estaremos intercedendo pela vida dessa família também durante aí a semana, durante o culto da família. Ainda tem um aviso aqui que nos lembra sobre o passeio no dia 10 de setembro. Tem 50 vagas, né, disponíveis. Alguns irmãos já efetuaram o pagamento, mas os que não fizeram, mais uma vez ressaltamos, procure os nossos irmãos Diácono Anderson, Diácono Marco Aurélio e também Presbítero Gabriel. E pastor Rui estará intercedendo por esse pedido aqui de oração. O irmão Isael também, que está se recuperando aí de um resfriado, de uma gripe, e o pastor estará impetrando também a bênção do Senhor. Oremos a Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por esse momento, pela palavra proferida aos nossos corações. Nós te agradecemos por esse momento precioso.